Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu vou dar continuidade àquele assunto de criação de diagramas e o papel disso na aprendizagem. Tá? Na última videoaula, que se você não assistiu, o link vai estar embaixo lá do vídeo, você viu uma introdução à ideia do uso de diagramas na aprendizagem. E no final do vídeo, eu deixei lá uma atividade para você quebrar um pouco a sua cabeça com ela, montar o seu próprio diagrama. Tá? E a atividade era essa aqui. O texto era: Joana é casada com Tiago e eles moram no número 8. A irmã de Tiago, Débora, vive no número 20 e tem 3 filhos, Pedro, Péricles e Marta. Seu parceiro Daniel deixou-a há 4 anos atrás e mudou-se para a Europa. Mas agora ela vive com João Carlos. João tem 2 filhos de seu casamento com Janete, Túlio e Natan. O pai de Janete, Alessandro, vive no número 34. Eles moravam no número 6, mas mudaram-se depois que os filhos saíram de casa. Débora tem 2 irmãos mais velhos, um dos quais se mudou de casa. Kaique e Patrícia são os pais de Tiago, mas Patrícia morreu o ano passado. Kaique agora vive sozinho no número 18. Então, eu vou fazendo aqui passo a passo do diagrama que eu montei, explicando por que eu fiz determinadas coisas. Tá? A primeira coisa é que eu separo os principais elementos. Tem muita gente aqui, então eu separo as várias pessoas, riscando aqui as pessoas que eu já separei, porque senão daqui a pouco tem 2 Déboras, 3 Kaiques, e aí não vai dar muito certo. Então, para facilitar a minha vida, eu separo o nome das pessoas. Próxima etapa é separar os números das casas. Eu vejo que tem várias casas e aí tem várias pessoas morando em diferentes casas e eu quero colocar essa relação no meu diagrama. Tá? Eu separei os números das casas. Agora eu começo a fazer o meu diagrama. Eu desenhei aqui 5 casinhas, porque eu vi lá atrás que tinha 5 casas, e um outro lugar que não é a casa de ninguém, que é a Europa, que tem uma pessoa que está morando na Europa. Então, eu represento esses 5 lugares, esses 6 lugares, no meu diagrama. O próximo passo, então, foi colocar os números das casas. Mas aí, eu achei essa numeração muito esquisita, porque ela ficou toda fora de ordem. Aí eu resolvi trocar e colocar a numeração em ordem. Então, esse foi o arranjo que eu fiz para discernir os lugares. O próximo passo, então, foi colocar as mulheres. Então, eu dei uma passada rápida no texto e descobri que a Joana mora no 8, que a Débora mora no 20, que a Marta mora num lugar que não foi definido no texto, assim como a Janete e a Patrícia, que na verdade morreu. Depois eu vou representar isso no diagrama. E agora eu vou botar os homens. O Tiago, que mora no 8 também, o Daniel, que está morando na Europa, Túlio e Natan, João, Pedro, Péricles e Kaique. Esses são os homens que eu identifiquei. Depois, mais tarde, você vai ver que eu tinha esquecido alguns, mas aí eu vou colocar no diagrama depois. E agora eu vou começar a estabelecer as relações. Tá? Por enquanto eu sei quem está na jogada e onde eles moram, mas agora tem as relações. As primeiras relações que eu coloquei aqui foram as relações de casamento. Então, para diferenciar, eu fiz assim: os casamentos que estão valendo, eu botei um traço bem grosso em vermelho. Tá? Os casamentos que foram desfeitos, eu coloquei um tracejado aqui e aqui, João com Janete. E aqui, como eu tenho uma informação de tempo, eu coloquei essa informação aqui para não perder. Então, eu botei que tem 4 anos que houve essa separação aqui, entre Débora e Daniel. E aqui eu botei um traço fino entre Kaique e Patrícia, justamente porque a Patrícia morreu. Então, o casamento não existe mais, mas também não foi uma separação. Então, é uma representação diferente. Próxima etapa, então, é colocar os outros tipos de relacionamentos, que são relacionamentos de parentesco. Aí eu coloco em outra cor para ressaltar a diferença, e aí eu faço assim. Quando as pessoas são irmãs, por exemplo, Tiago e Débora são irmãos, eu coloco pontas nos 2 lados das setas, que liga essas 2 pessoas. Quando tem uma relação de filiação, ou seja, de pai ou de mãe, eu coloco a ponta só no lado dos filhos. Então, aqui, Janete é mãe de Túlio e Natan, que são irmãos, certo? Então, foi assim que eu fiz a representação da relação de paternidade e maternidade. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi que no texto diz que os 2 irmãos da Débora são mais velhos e que um está fora de casa. Então, o que eu fiz aqui foi indicar com uma setinha, indicando que esses 2 são mais velhos que a Débora. Claro que eu teria que ter uma legenda para explicar tudo isso se eu for passar esse diagrama para alguém, né? Porque isso aqui não é óbvio que é uma relação de idade. As outras relações ainda são mais fáceis de entender, mas essa aqui já é uma coisa mais forçada para colocar uma informação no formato não escrito. E, finalmente,
eu coloco aqui a informação de que a Janete e o Alessandro se mudaram do 6 para o 34. E para explicar essa situação de mudança, eu coloquei aqui um caminhãozinho de mudança, certo? E também usei outra cor. Então, eu estou usando aqui formas, cores, desenhos. Você vê que eu uso uma forma que é padrão, né? Símbolo que representa o homem, símbolo que representa a mulher. As cores também ajudam a diferenciar. Então, esses são tudo elementos que eu uso. Aqui, da Patrícia, que já morreu, eu coloquei uma cruz e coloquei a informação do tempo em que ela morreu, na mesma cor, para saber que esse 1 ano aqui é relacionado ao fato de que ela morreu. Então, eu vou usando todos esses elementos e você vê que eu tenho uma visão bem completa daquilo que foi descrito no texto. E eu posso ver coisas do tipo que o Alessandro é pai da Janete, que é mãe do Túlio e do Natan. Logo, o Alessandro é avô do Túlio e do Natan. Eu posso ver que essas duas pessoas que têm casamentos desfeitos, elas estão juntas entre elas. Tá? Isso é uma coisa que pelo texto pode ficar um pouco mais complicado de eu deduzir. Não fica claro no texto quem é o pai de Marta, Pedro e Péricles, porque Débora teve 2 companheiros, o Daniel e o João, que é o atual. O João tem filhos do outro casamento, que é o Túlio e Natan, do casamento com a Janete. Isso está claro. Mas não ficou claro se os filhos da Débora são do casamento anterior ou são do João. Não está expresso isso no texto. E se você não desenha, você pode ser induzido a achar uma coisa ou outra, né, de acordo com a forma como você lê o texto. Então, são várias coisas. Eu posso ver que tem uma casa vazia, isso fica bem claro no momento que eu bato o olho. Eu sei que tem uma casa vazia, eu sei que tem uma casa com 3 pessoas, eu sei que tem uma casa com uma pessoa só, tá? Sei que tem uma pessoa que não mora nesse lugar, que parece uma vila, né? Que tem as casas numeradinhas, assim, com números baixos, tá certo? Então, eu consigo ver muita informação numa única batida de olho. Isso é excelente para entender o que está acontecendo e também para memorizar, porque a gente tem uma memória visual muito boa, a gente lida muito bem com o sentido da visão. Então, esse tipo de diagrama aqui ajuda muito não só a entender, mas também a memorizar a informação, no caso de você precisar memorizar essa informação, certo? Então, fica aqui a minha solução. Não é a única solução possível, obviamente. Vocês podem comentar essa solução, podem propor melhorias, podem propor outras soluções completamente diferentes lá nos comentários do blog, tá certo? E na próxima videoaula sobre diagramas, o que eu quero fazer é falar sobre os tipos de diagramas mais usados e mais úteis para a aprendizagem. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.